Olá! Eu sou Elisa Carvalho, sou fonoaudióloga, consultora internacional em aleitamento materno e estou aqui para contar para vocês mais uma maravilhosa história, mais uma linda história de amor, de doação, de fé, de tudo, gente. De uma história que uniu pessoas em amor, em oração, em tantas coisas que só ela, a mãe, para contar pra gente. Estou aqui com a Mariana, mãe da Martina, que veio aqui dar o seu depoimento para nós. Vamos lá? Vem comigo. Mariana, muito obrigada por você estar aqui. Eu que te agradeço, Elisa. Obrigada muito por você ter vindo, porque eu sei que seu tempo é corrida. Não, de todas nós, né? Não imagina. Mas eu, antes de tudo, já gostaria muito de te agradecer. Porque antes de ser mãe, eu acreditava que a figura de uma consultora de amamentação era para casos pontuais, era para casos bem isolados, específicos. E hoje, quando eu vejo uma gestante, a minha primeira pergunta para ela é: você já tem uma consultora de amamentação? Porque para mim é o item número 1 da lista. Ai, quando eu pergunto, o que você comprou? Não tem que comprar nada, você tem que ter uma consultora de amamentação. De resto, você resolve. Então, só para você ter uma noção da importância que você teve na nossa história. Muito enorme, obrigada. Fundamental. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Sempre. E Mariana, você esteve no consultório, né? Antes, quando você ainda estava gesta. Isso. Certo? Certo. Então conte pra gente um pouquinho sobre isso. Eu procurei a Elisa por indicação de amigas que me diziam, né, da importância de ter alguém ali para conduzir a amamentação, para já passar algumas orientações. E ela me deixou tão tranquila que depois que eu a conheci, eu falei, não, imagina, não tem nada para me preocupar. A amamentação vai rolar de forma natural e eu nem preciso pesquisar, nem preciso ler nada sobre isso. Enfim, a Martina, posso já contar a história toda? E ela não foi sozinha, tá, gente? É ela verdade. foi junto com o marido, ela foi junto Sim. com o Alain, tá? Exatamente. Com o pai da Martina. E fiquei esperando ela me ligar para quando a Martina nascesse, o pós-parto, certo? Eis que Pois é. recebo uma ligação. Sim. Uma ligação não do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Sim. Logo que a Martina nasceu, ela foi diagnosticada com... Nós fomos, né? Ela, no caso, com toxoplasmose congênita, que é uma doença que qualquer pessoa pode pegar, é muito comum, mas que é muito perigoso, que a mãe contraia isso durante a gestação, porque tem consequências seríssimas, né, para a criança. E, enfim, quando a Martina nasceu, ela teve esse diagnóstico, foi direto para a UTI. Foi uma coisa que a gente não descobriu durante a gestação. Meu pré-natal foi super ok, né, tudo dentro do esperado. Mas teve aí esse obstáculo. Liguei para Elisa, falei, Elisa, não sei o que eu vou fazer, porque eu não tive aquele primeiro momento ali, né, que todo mundo espera, a Golden Hour não aconteceu, né? A Martina logo que saiu de mim já foi direto para UTI. E, sinceramente, assim, de todas as preocupações que eu tinha naquele momento, que era manter, né, minha filha viva, a amamentação foi para segundo, terceiro plano, enfim, puerpério, pós-parto, amamentação, não era a minha preocupação, não era meu foco. Por sorte, eu tive perto de mim ali naqueles dias uma das minhas cunhadas que ficava no meu pé. Você tem que tirar leite, você tem que ir para o lactário, isso é muito importante. Você não tem uma consultora? Liga para ela, conversa com ela. E foi o que aconteceu. Liguei para a Elisa falou, Mari, usa o banco de leite, é muito importante esse primeiro estímulo, né, já que você não teve o contato com a Martina. E vamos correr atrás, traz essa menina para casa. Voltando para casa, a gente conversa, né? E aí foi. Eu demorei 3 dias até aceitar que eu ia para o lactário e que não a minha filha viria ali, né,
pro meu peito. A gente conversou bastante sobre isso. Muito. E foi quando a gente conversou um pouquinho sobre a importância daquele primeiro leite para ela. Porque eles iriam passar para Martina, eles iriam aproveitar o leite, né, da Mariana para passar para Martina. E nada melhor do que aquele primeiro leite, que a gente chama de colostro, mas é nome, mas é leite do mesmo jeito. Só que ele vem mais rico, ele vem mais preparado, porque ele vem para essa primeira fase do bebê, que é o nascer, onde ele perde um pouquinho de peso, se estressa, ainda mais para um bebê que foi direto para a UTI. Então, eu fui conversando muito com a Mari, fui explicando para ela da importância que tinha esse leite, e ela era a única pessoa que poderia fazer esse movimento. E ela conseguiu. Não foi fácil. A maternidade tinha esse incentivo, né, para que as mães fossem, mas realmente não é nada, é um ambiente totalmente frio. Você está esperando ali ter a sua filha e de repente você entra num ambiente em que você precisa ficar pelada, de máscara, de touca, colocar uma bomba ali no seu peito com outras mulheres, cada uma com a sua história, né? Algumas já ali perto da alta, outras recém-chegadas como foi o meu caso no começo. Outras já entendendo ali muito, porque você tem aquele problema de entender, né? Como é que você chega no ambiente desse, você vê mães assim tirando 200 ml de leite em 10 minutos. E o meu caso, que foi quase que a UTI toda, tirando 3 ml, porque... E a Elisa falava, muita água, tem que descansar, tem que dormir, tem que se alimentar bem. Mas não entrava na minha cabeça, eu só fazia chorar. E eu não podia estar com ela, por quê? Porque ela estava em outra cidade, ela não estava aqui em Limeira. Ela foi ter a Martina em outra cidade, certo? Então, ficamos acolhendo da melhor maneira possível. Da melhor mesmo. Foi ótima. Mas, enfim, passada essa fase de UTI, voltamos para casa, primeira parada, doutora Elisa. E a Martina, super baixo peso, eu saí de lá conseguindo amamentá-la, né? Ela recebia lá o meu leite, tinha também um volume de leite pasteurizado de outras mães, tá aí a importância do banco de leite, né? Que eu também não fazia ideia. Eu ia para casa muito tranquila, sabendo que ela, se não o meu leite, ela teria de outras mães. Até que ela recebeu alta, viemos para casa, ela mamando aqui e com o complemento da fórmula. E a primeira coisa que a Elisa me diz é, vamos tirar essa fórmula. Vai ser aleitamento materno exclusivo, você tem leite, a Martina tá mamando bonitinho, vamos tirar, não tem necessidade. E a Martina, baixíssimo peso, só vinha perdendo, né? Pandemia bombando, foi primeira semana, é uma informação importante também essa. Gente, ainda tinha pandemia. Pandemia, ainda tinha não, era começando. Ela teve alta no dia que confirmaram o primeiro caso de Covid no Brasil. Então imagina o que não se desenrolou naquelas próximas semanas, né? Nossa, os consultórios de pediatra fecharam, ninguém mais atendia ninguém, enfim. E aí a pediatra também à distância, que ainda era a pediatra da UTI, que estava acompanhando, me falou, Mari, a gente vai precisar pesar a Martina todos os dias, porque se não der certo, a gente vai ter que entrar com um aditivo na fórmula. E mal ela sabendo que eu tava aqui no desafio de, na verdade, tirar essa fórmula, né? E a Elisa falou, não, pode trazer aqui, a gente vai pesar a Martina todo dia, porque eu confio, eu acredito, essa amamentação vai dar certo, não vai ter fórmula, não vai ter aditivo, não vai ter nada. Dito e feito, né? E aí, gente, lembrando que pesou todos os dias, que a pediatra pediu, que a pediatra orientou, óbvio que tomando todos aqueles cuidados devido ao Covid, até porque era uma coisa que a gente não sabia ainda o que era essa doença, estava todo mundo ainda muito desesperado e inclusive Mariana e Alan estavam assim, muito desesperados, porque eles tinham acabado de sair de um hospital, de uma UTI com a filhinha. E de repente, Covid, né? E ela em tratamento ainda, tratamento né? dela, com
várias restrições e medicações e um monte de coisa. Então, gente, foi assim complicado. Mas eis que a mamãe maravilha aí. Mamãe maravilha nada. Elisa maravilha. Porque você me falava de uma coisa muito importante também, que era a rede de apoio. Você me falava, mas Mari, você precisa de uma rede de apoio, né? Qual é a sua rede de apoio? E a nossa família é toda de longe. Somos eu e o Alan aqui, literalmente. Imagina isso numa pandemia. Aí é que seríamos mesmo somente eu e o Alan. E quem se tornou minha rede de apoio foi a Elisa, que foi assim, acolhendo, informando, orientando, abrindo caminhos, literalmente, a fisioterapeuta da Martina, que é um anjo, que está na nossa vida até hoje. Quem trouxe foi você também, né? E que naquele primeiro momento, vocês duas ali se tornaram a minha rede de apoio, porque vocês me viam praticamente todos os dias, toda semana. Vocês percebiam muita coisa, né? E só a partir disso que eu fui entendendo a importância de você ter pessoas que cuidem de você, que te enxerguem nesse momento, né? Que se não ali fisicamente possam te ajudar, mas que possam te dizer que você está indo no caminho certo, né? Que possam reafirmar que aquela criança está sendo bem cuidada. Isso era, assim, de uma importância que só o pai e a mãe, sabe, né? De uma pessoa reafirmando. E isso era muito importante para mim, a produção de leite. E eu não tinha essa noção, né? Do quanto eu, mentalmente, estando bem, a coisa ia fluir, né? Tranquilamente. A conexão mãe-filha, o leite ia descer. O meu leite demorou muito para vir mesmo daquele jeito. Porque imagina, um mês dentro de uma UTI, tendo contato só com bomba. A Martina mamava na UTI, mas era 2, 3 mamadas no dia que eu conseguia ter acesso a ela, porque você tem que pedir sempre, né? Para que uma enfermeira tire a sua filha de uma incubadora. A gente se sente muito olhada, muito julgada, por mais que seja um ambiente majoritariamente feminino dentro de uma UTI, a gente se sente comparada, a gente se sente... Imagina, minha primeira filha, eu nunca tinha amamentado, eu não tinha ela 24 horas por dia comigo, eu não sabia se eu estava pegando direito, se ela estava fazendo ali a pega direitinho da mamada, sabe? Então aquele primeiro mês que normalmente funciona para que a mãe entenda, eu fui ter depois, né? E por consequência o leite também foi descendo e vindo depois. Ele foi ficando mais potente, digamos que, né? Volume, né? Você foi tendo um apoio, você foi se tranquilizando. Sim. Nessa questão de você ficar mais próxima, perto. Quando era só por telefone, era uma coisa mais distância. Quando a gente chegou juntas, a importância do contato, gente, pele a pele, até com pessoas. O abraço de um amigo, o abraço de uma amiga, sabe? Então, assim, independe, você vê, ela estava sozinha aqui, não tinha família aqui. Tava ela e o marido e a filha, a Martina, sabe? Então, eu falei, preciso abraçar essa mãe. Colocou sabe? No colo. Eu preciso realmente, sabe, é a palavra certa. Coloquei ela no colo, porque eu sabia que se eu mostrasse para ela essa segurança, essa tranquilidade, daquilo que eu entendo e daquilo que eu sabia, sabe, esse leite que já estava ali ia começar a sair, porque leite ela tinha. A dificuldade era na ejeção do leite, porque a ocitocina dela, que é o hormônio do amor, da tranquilidade, de você estar bem, que é dopamina, serotonina e tudo. Cadê? Era só adrenalina. Então, 0 ocitocina. E aí esse leite não ejetava. Então ela tinha leite, mas esse leite não saía. Entenderam? Tá? E aí, quando ela chegou, que ela se aproximou, eu fui mostrando aos poucos para ela, né, como que ela poderia lidar com a mama, manusear com a mama, certo? Todo aquele ritual, todo né, ritual, funciona, né? Certo? Todas as vezes, como a Martina tinha que pesar todos os dias, o que acontecia, né? Lá ia eu, ela falava, eu acho que não sei, aí eu ia lá, o leite, né? Aí ela falava, tem ainda, né? Então, foi o perseverar,
sabe? E realmente tranquilizar mesmo, porque eu Faz toda a via, diferença. eu via que estava ali, eu via que era só dar realmente um apoio. É igual uma criança aprendendo a andar, você só vai dar o apoio, mas quem vai andar é ela, sabe? A segurança de você estar segurando ali, né, tranquiliza para ele dar o primeiro passo. E aí você foi dando seus passos. Daí em diante tudo foi melhorando, né? Enfim, teve muitos percalços ainda, teve mastite, a Martina teve sapinho. Teve sapinho, porque foi derivado da mastite, uma passou para outra. Terrível na mama, mas assim, eu acho que apesar dessas dores físicas, e sempre tendo claro a orientação da doutora Elisa, foi tudo... Como eu sabia já que eu tinha nela um apoio muito grande para tudo que acontecesse, era foto, era vídeo, era o dia inteiro aí trocando mensagem. Não é dizer que foi pequeno, mas eu já sabia a quem recorrer, eu sabia que as coisas iam ficar bem, né? Depois de tudo que a gente já tinha passado, foi só caminhar. Foi de mão dada. Falando em caminhada, né? Eu não posso deixar, gente, de agradecer aqui, né, a Priscila, que é uma fisioterapeuta que nós temos aqui em Limeira. Ela, inclusive, ela é dona de uma clínica chamada Estimulação aqui, né? É Priscila Andrieto, né? Que a gente sempre chama ela de Oi Pri, a gente acaba, né? Então, ela foi um braço direito para outro anjo, assim, que ajudou muito, porque enquanto eu ajudava a Mari nessa questão toda da amamentação, para ter uma amamentação continuada, né, para que a Martina desenvolvesse fisiologicamente e tudo mais, a coisa fluísse, né, a Pri estava do outro lado trabalhando para que ela desenvolvesse toda a parte motora dela. Mas tem um problema, que foi muito importante esse trabalho em conjunto com a Pri. Por quê? Porque ela tinha que fazer muito trabalho psicomotor e tudo mais, só que não podia ter gasto metabólico, não poderia ter cansaço, porque se tivesse cansaço, ia ter perda calórica, perda de peso. E a pediatra não queria isso. Então, foi um super combinado aí. Então, tarefa. Vamos deixar aí os nossos obrigada, né, a Pri, que foi uma super companheira, tá gravidíssima, Luísa tá para chegar, né? E quem sabe ela vai sentar aqui, né, gente? Super esperada. Né, para dar esse depoimento. Com certeza. Tá? E como foi depois? Até quanto tempo a Martina mamou? Até hoje. Não quer largar por nada o mamazinho da mamãe. A gente tá num processo, ela mama toda noite para dormir. E ela pergunta, mamãe, ainda tem um mamazinho aí para mim? E aí eu falo, de noite tem. E ela mama ali um pouquinho e já pega no sono. A gente tá num processo lento de desmame. Quantos anos tem a Martina? 2 anos e 6 meses. Nunca imaginei. E assim, todo mundo, ela faz um acompanhamento ainda com os médicos da UTI, né? Todo mundo fica de cara, mas ela mamou, amamentação exclusiva. Sim, foi. Mas por quê? O que a gente estava conversando? Se a gente tivesse um pouco mais de apoio, né? Nossa. Todos os bebês de UTI, gente, é tão difícil a gente conseguir isso. Essa não é a realidade. Não é a realidade. Então, nós tínhamos que ser um pouco... a gente precisava de mais soldadinhos aí, nossa, sabe? De um exército, para poder ajudar, sabe? A realmente, na credibilidade daquelas mães que estão ali, sabe? Mudar essa realidade mudar de UTI, essa realidade, né? de UTI. Não é só um banco de leite, né, que vai resolver. Exatamente. Graças a Deus, aqui em Limeira nós temos, né, a nossa UTI da Santa Casa, que é uma UTI humanizada, que é uma UTI... Graças a Deus. Fantástica, que eu amo de paixão. Que bom. Né? E que eu agradeço muito, até por eles me permitirem, muitas das vezes, estar lá, para poder ajudar Faz e poder trazer essas mães para o aleitamento.
sabe? Então, é um hospital que sirva aí para outras cidades, que corram atrás, para que realmente se humanizem, sabe? Faz Se toda a humanizem diferença. mesmo, seja um hospital amigo da criança, um IEAC, façam lá os 10 passos, não custa nada, é só todos quererem. O que falta é vontade, perseverança, disciplina, tá? E as pessoas terem vontade de mudar, sabe? Eu não estou dizendo que todo hospital humanizado está correto. Não, tem muita coisa ainda para se aprender, tem muita coisa ainda para se modificar. Mas, como a Mariana acabou de falar, falta, gente, esse acolhimento, porque dentro de uma UTI, as mães não sabem o que está se passando ali. O monitor toca, faz, acontece, e aí? Como que fica o coraçãozinho de uma mãe? Me fala. Porque você não sabe o que está acontecendo. Nunca. Eu tenho esses barulhos até hoje na minha cabeça. Já melhorou muito, mas às vezes eu ainda até hoje, a Brattina no primeiro ano inteiro, ela tomava muitos remédios e muitas vezes ao dia. E eu acordava falando, Alan, a Martina não tomou remédio hoje. E eu sou bem louca, né, à noite, eu ainda sou um pouco sonâmbula, mas eu acho que foi um trauma que ficou ali, porque são tantas preocupações de garantir que aquela criança simplesmente sobreviva, né, não importa como. Que, infelizmente, a amamentação acaba passando ali, né, de uma forma totalmente errônea, né, mas ela acaba passando como se ela não fosse tão importante. Exatamente. E totalmente errado, porque inclusive sempre que eu ia em algum médico dela, eles falavam, você tá amamentando? E eu falava, estou. Então pronto, esse agora é o melhor remédio. Tudo que ela precisa está no seu leite. Não perca essa oportunidade, esses primeiros meses são super importantes. O colostro, né? Todo mundo falava muito da importância daquilo. E ainda mais tirando, você via aquelas gotinhas, eu falava, meu Deus, mas são ainda gotas. via as outras tirando, né, um monte, 200 ml em 10 minutos. E eu imagina, 3 ml. Só que ela ficou entubada, né, uma semana, quase 10 dias. Então, são seringas, e você fala assim, mas 1 ml? Faz diferença. Isso, eu via muito essa frase, gotas que fazem diferença, né? A gente fala que uma gota de leite materno é ouro. Pois é. E essa frase é totalmente verdadeira. E é verdade, pura verdade. Então, gente, com essa história toda, fica claro que o quanto uma mãe precisa de apoio, né? E o quanto você aí do outro lado pode se identificar com a história da Mariana e ser uma história que te ajude você a vencer, né, os seus medos, os seus obstáculos, enfim, e de repente tirar alguma dúvida sua, certo? Não é, Mariana? Sim. E as dúvidas vão aparecer, eu espero que, infelizmente acontece, né? Mas eu espero que cada vez menos pessoas vivam uma experiência como a minha, que menos mães saibam o que é ter um filho numa UTI e que encontrem, como a Elisa tinha já comentado, que encontrem profissionais que acolham, que encontrem hospitais mais humanizados, né, bancos de leite. E como foi bom você ter me procurado antes, né? Nossa, toda a diferença, né? Como foi bom ter feito um pré-natal, certo? Então, porque já tinha um conhecimento e você já tinha uma credibilidade. E alguém buscar, né? Sim, né? Então, gente, o nosso recado hoje para vocês é esse, certo? Sei que vocês repararam essa movimentação aqui e tudo mais, mas é porque a loja tá bombando, certo? Faço aqui as gravações na RR Designer, loja da Vanessa Castro, e que foi a primeira mãe a dar o depoimento para esse projeto, né? Que é um projeto do canal do YouTube, que é para isso mesmo, para você, mamãe, se identificar e com alguma história de alguma mãe que vem aqui doar o seu tempo, doar a sua história,
sabe? E de repente, você que está aí do outro lado, se identificar com essa história e perceber que não é só você. Não é só você que está passando por isso. Sim, tem outras pessoas. Então, meu muito obrigado a você, Martina. Eu te agradeço. Martina é a filha? Martina é a filha, mas a gente vira mãe da Martina, né? Não sou mais Mariana, eu sou a mãe da Martina, a mãe da né? Martina. É isso que é o problema. É verdade, igual eu sou a mãe das gêmeas, Todo mundo, entendeu? é. A mãe do Edu, aquela coisa, né? É isso mesmo. Então, Má, muito obrigada, Mariana. Eu que te Dá um agradeço. beijo no Alan, porque eu sei que ele deve estar com a Martina agora, Sim. para você estar aqui, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço sempre. Em nome de todas essas mamães, tá? Que estão lá do outro lado, que você ajudou, que a gente saiba que você ajudou Amém. um pouquinho. Tomara. Já tá bom. Já tá né? ótimo, com certeza. E, gente, não esquecendo, tá? Ajuda a gente aí nesse canal para que mais mães possam ter esse acesso, tá? Se inscreva no canal, dá um like aí, sabe? Segue a gente, clica no sininho, sabe? Porque esse canal é um canal de doação, é um canal que a gente quer doar, sabe? Para que possa ajudar vocês, certo? E um dia eu vou sentar aqui com quem tá lá, do outro lado das câmeras, tá? Para mostrar para vocês também, quem tá lá do outro lado também se doando. Mas essas pessoas você pode saber na descrição do vídeo, que você vai ver quem tá aí, do lado de trás, nesses bastidores que vocês não veem. Tudo bem? Gente, muito obrigada a todas vocês, com todo o meu carinho, obrigada a tudo, né? Obrigada Mariana, Vanessa, Paulo Pedron, Eliana Pedron, muito obrigada. Obrigada. E obrigada a vocês, mamães. Grandes beijos lácteos. Fiquem com Deus.